Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, faço parte do CPES e hoje nós vamos mostrar o resultado dessa agricultura por processos. Faz 5 anos que nós fizemos essa área, nós estamos em 2022, nós fizemos ela em 2017. Nós plantamos filas mais espaçadas, assim, a cada 8 metros, 7 metros, 12 metros, basicamente eucalipto. Algumas linhas são eucalipto solteiro, outras linhas são eucalipto com frutíferas. E a gente está tendo o resultado dessa agricultura que usa quase nada, o mínimo de insumo. Então vocês podem ver aqui esse pé de pitanga, são vários que nós plantamos aqui nessa linha. Então ele está completamente carregado assim, muito carregado. E nós fizemos aqui uma adubação inicial do plantio em 2017, foi 4 metros cúbicos de esterco de curral por hectare e 800 quilos de calcário. Mas uma coisa que foi crucial para ter esse resultado foi a descompactação das linhas. A gente não tinha, só das linhas, da entrelinha nós não conseguimos. Nós afofamos 80 metros de comprimento por 40 de profundidade e 40 de largura. De 30 a 40, a compactação aqui ela está a 20 centímetros. Eu acho que isso foi crucial para permitir que as raízes se aprofundem. E o que é interessante, nós vamos mostrar outras linhas para vocês que nós não adubamos no meio. A gente fez aqui uma adubação, pouco também em 2018, de esterco, uma única em 2018. E esses pés, eles produziram já o ano passado. Nas linhas que a gente não adubou no meio do processo, a gente adubou em 2017, depois não adubou mais, eles estão produzindo esse ano a primeira vez, as pitangas. E a linha que a gente adubou uma vez, eles já produziram um ano antes. Então, é isso que Ernest fala muito. Qual a sua pressa? Se você tem pressa, você pode usar os insumos como um catalisador, mas não como a fonte em si da nutrição. Ele vai catalisar. Então eu acho que tem uma sequência que quando a gente melhora a parte física do solo, é o primeiro passo. A gente subsolou. Então a gente aerou o solo, melhoramos a parte física. Isso permite que as raízes se aprofundem. Aí nós plantamos eucalipto, plantamos capim na entrelinha. Uma coisa que nós fizemos também, a gente aqui na entrelinha de 8 metros, a gente plantou milho uns 2, 3 anos, então isso talvez tenha ajudado também, não foi diretamente, mas indiretamente aqui o milho cresceu, o capim cresceu e ajudou as árvores na entrelinha. Mas a adubação direta nessa linha nós fizemos uma vez. Então você melhorou a parte física. Em seguida, a vida se instala, porque nós não usamos adubo químico, a gente usou no início o esterco de vaca, que ele é rico em micro-organismos, então melhoramos a parte física, a vida começa a se instalar em um processo lento, aí melhora a parte biológica. Aí por último, a vida se instalando, a gente começa a ter a melhoria da parte química, ou seja, a disponibilidade dos nutrientes quando a gente estabelece essa cadeia trófica do solo, essa combinação, esse canal de energia fúngica que a professora Christine Jones fala, que é essa simbiose entre os fungos decompositores, entre as micorrizas, entre arqueias e bactérias que formam aí nas raízes a rizobainha, que são os agregados em torno das raízes das plantas para fixar nitrogênio. Então melhora a parte física e isso, se a gente continua nesse processo de concentrar energia, de fazer uma agricultura por processos, melhora a parte biológica e por último melhora a parte química. Mas isso leva um tempo. Ernest disse, eu falei, Ernest, mas eu estou tendo resultado com 5, 6 anos. Ele falou, é assim mesmo. E o que é interessante, eu lendo um livro sobre medicina antroposófica, eles dizem o seguinte, quando você trata uma criança que pegou pneumonia sem antibiótico, usando outros meios, né, essa criança nunca mais pega pneumonia, porque você fortalece o sistema imunológico dela. Você não vai lá e mata a bactéria que causou pneumonia, não. Você fortalece o sistema dela, o sistema imunológico, para ela lidar com aquela bactéria. Esse é o princípio da agricultura por processos. A gente fortalece o ambiente, fortalece as plantas. Aí a gente não teve problema de formiga. Alguma vez a formiga cortou ali, beliscou um limão, mas isso foi muito pouco. E nós temos um formigueiro aqui perto. E outra coisa, nessa linha, isso não é uma receita, mas funcionou para nós. Nós plantamos eucalipto, que é emergente, pitanga, extrato médio. A cada 2 metros tem eucalipto. E a gente intercalou os eucaliptos a cada 2 metros com médios e altos.
Então você vê aqui uma pitanga, agora aqui essa manga, que também é o primeiro ano de produção, está aqui uma manga produzindo, provavelmente é uma manga comum que nós plantamos de semente, é o primeiro ano de produção. A manga seria médio alto, mais para alto que para médio, então assim, manga, médio para alto, alto, emergente, médio, e a gente continua. Abacate alto, aqui tem um gonçalo, que é a árvore do futuro, aqui tem um jambolão que está pequeno, aí volta de novo médio, aí volta de novo alto, aí volta de novo médio, aqui é um limão, até a cana está indo bem. E uma coisa interessante, eu vou plantar mais cana perto, porque essa cana não atrapalhou em nada esse abacateiro. E uma coisa importante, tira as folhas velhas da cana, isso dá saúde para a cana, simplesmente vir aqui e tirar essas bainhas velhas, cochonilha que fica aqui, tudo elas saem, não gostam de sol. Então sempre limpar a cana, isso vira também adubo e é saúde para a cana. E a cana não atrapalha em nada aí as árvores. Isso aqui é um limão enxertado. Ah, ele não começou a produzir. Talvez vai dar um limão, mas faz 5 anos. Ah, isso aqui numa produção comercial já estaria produzindo. Sim, e com 15 anos você tem que erradicar. De tanto adubo químico, de tanto veneno, a planta com 15 anos morre. Então nós estamos construindo um alicerce. Quando esse limão produzir, ele vai carregar. Aqui também foi feita uma poda errada no nosso curso presencial por participantes, mas é parte do processo de aprendizado. Porque também eu só tiro se tem alguém. Quem estava embaixo? O margaridão. Mas eu não vou podar um citros por causa de um margaridão, eu podo o margaridão. Então é o propósito da poda, sempre focando assim, quantidade e qualidade de vida consolidada, ou se eu faço uma poda aqui, é para uma árvore do futuro. O margaridão não, o margaridão é um criador, na sombra ele morre. Então esse citros está maravilhoso, já foi pego por formiga até, mas ele se recuperou. Então o processo é esse, agricultura por processos. Aí como a gente não adubou outra linha que nós vamos mostrar para vocês, ela não produziu no ano anterior. Esse é o primeiro ano, e é isso que nós vamos mostrar para vocês agora. Essa linha aqui é uma linha que no ano passado não produziu, porque nós não adubamos uma vez ela nesses 5 anos. Então ela deu 1, 2 pitangas, diferente daquela linha que carregou. Nós fizemos um vídeo no Instagram até do ano passado, carregou de pitanga. Agora essa aqui, esse é o primeiro ano de produção. Então você vê, desde baixo aqui, tem muita pitanga verde ainda, mas você vê como está carregado aqui de pitanga. Ó. É o primeiro ano. Uma agricultura por processo, é isso. A gente fortalece o sistema, demora mais para produzir, mas quando produz, a gente tem um solo fofo, um solo rico em microvida e um solo que disponibiliza os minerais que, quando isso aqui era um pasto de Brachiaria decumbens degradado, aquilo estava trancado. Estava trancado, o pH ácido, o fósforo indisponível, os micronutrientes presos na rocha, ou quelatizados com óxido de ferro, manganês. Agora, quando você põe a vida para atuar, ela vai lá, dissolve isso, dissolve essas estruturas, dissolve os nutrientes com ácidos, os fungos e bactérias, porque eles estão aqui. Então, e outra coisa que nós estamos fazendo, destopando o eucalipto mais baixo. Ah, mas você vai perder a madeira. Não, eu vou ganhar muita pitanga, muitos citros, muito abacate, porque eu estou focando no todo. E se você não tiver outra árvore do futuro, o seu eucalipto vai ser a árvore do futuro. Ele aguenta muitos e muitos anos aqui crescendo. Se eu tivesse plantado um jequitibá aqui, um jatobá, eu poderia no futuro substituir esse eucalipto. Porque olha, essa pitanga entrou em produção e não está atrapalhando. Tem 1 metro sem nada. É um lugar que eu poderia ter aqui plantado uma aroeira, um vinhático, um jequitibá, uma copaíba, que é muito boa de poda. Cafeicultores de Minas diz lá para mim, o João Paulo, que a copaíba é muito boa para criar café. Eu poderia ter plantado aqui. Agora, se eu vim com semente, ela vai patinando devagar. O ideal seria com muda, mas eu posso testar ainda com semente porque tem muito espaço. Muito. E a gente está destopando eucalipto com 3,5 metros, no máximo 4 metros. E aí esse abacate vai crescendo. E aí eu vou subindo o eucalipto, porque o eucalipto é emergente. Mas eu não quero que esse abacate vire um abacate de quintal com 15, 20 metros. Não. Quando chegou na altura que eu falo, ó, tá bom o extrato alto, você tá bom aí. Eu destopo o abacate e deixo o eucalipto passar por cima dele. E aí você não precisa de uma escada longa, você define a altura dos andares. E o que nós vamos fazer também, é que nem agora aqui, nós estamos plantando milho na entrelinha aqui. Milho,
e criando diversidade, não é só milho com capim. Então tá aqui, ó, nós plantamos milho, plantamos guandu e plantamos girassol. Provavelmente aqui o veado já comeu o girassol, gostou aqui, podou o nosso girassol. Aqui nós colocamos esterco. Nós estamos criando diversidade de grupos funcionais. Porque se a gente só tem capim na entrelinha, é uma monocultura de capim e ela não cria uma diversidade de vida. Mas o que nós vamos fazer, destopando o eucalipto baixo, dá para entrar de muda aqui no meio o mulungu de estaca, o mulungu de muda, que é uma eritrina mulungu, ela cresce muito bem na nossa região. E aí eu diminuo as ruas e eu vou ter mais lignina no sistema. Aí você pode ver aqui as linhas que nós criamos, são experimento. A gente planta 3 sementes de milho junto, dá um espaço de 60, 80 centímetros, e aí planta girassol e guandu. Então a gente cria uma diversidade de famílias, de grupos funcionais. O guandu é leguminosa, o milho é gramínea, o girassol é asterácea, o capim também é uma gramínea. O importante é isso, criar diversidade de grupos funcionais, que a gente vai ter diversidade de micro-organismos. Então a agricultura por processo, qual que é o nosso objetivo no final aqui? É a gente criar um ambiente que a gente não precise mais usar cama de frango, que a gente não precise mais trazer de fora um insumo para produzir grãos. Essa é a resposta que vale o futuro da nossa espécie. Criar um sistema que você não precisa destruir nenhum outro lugar para gerar o insumo para esse sistema. O seu sistema gera o insumo e cada vez ele fica mais fértil, cada vez ele caminha para um sistema de abundância, que no nosso caso aqui vai ser a pitanga. E daqui a pouco, não só a pitanga, eu descobri muitos araçás aqui, eu trouxe um araçá de Minas que ele cresce na terra com pouco insumo, muito saboroso, uma goiaba, que é nativo. Então, a gente vai ter pitanga, araçá, mangaba, e daqui a pouco a manga também, de várias espécies. Então a gente pode verticalizar a produção e a gente não vai vender commodity, a gente vai vender um tesouro super saboroso, rico em antioxidantes, que ao mesmo tempo que é o nosso alimento, é um remédio que prolonga a vida e deixa o mundo cada vez melhor. A gente deixa o lugar nosso muito melhor do que nós encontramos.